Verstappen fala e critica a punição que Piastri recebeu na corrida. O chefe da Red Bull também fala sobre isso. Apesar do bom resultado de Hamilton, ele fez duras críticas contra o carro. E o chefe da equipe rebateu. Uma entrevista muito triste e pesada do Leclerc após o péssimo resultado na Grã-Bretanha. Bortoleto assume a culpa pelo seu abandono na Grã-Bretanha. Vamos falar sobre isso. Essas são as principais e mais relevantes notícias ainda sobre o GP da Grã-Bretanha, meus amigos. Mas tá dando muito o que falar. E é claro, de segunda a sexta-feira, aqui na Telemetria, as principais notícias sem enrolação, sem rumor, sem especulação, sem achismo para vocês todos os dias, no final do dia. É o nosso quadro Notícias Relevantes 2025. Aqui você não perde seu tempo. E lembrando, para entender o contexto dessas notícias e entrevistas dos pilotos, é importante que você assista o nosso resumo detalhado da corrida. 30 minutos de vídeo onde eu mostro detalhe por detalhe da incrível e louca dinâmica que aconteceu ao longo da corrida. Foi muita coisa, hein? Com informações que não são mostradas na TV. Vou deixar o link no comentário fixado. E para esse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Vamos lá? Começando com Verstappen. No GP da Grã-Bretanha, o Verstappen rodou após a segunda relargada. E o que muitos falaram, inclusive eu levantei essa questão, é: será que Verstappen rodou porque o Piastri atrapalhou ele de esquentar seus pneus e freios? Quando o Piastri freou bruscamente, atrapalhando e assustando, quase batendo ali no Max Verstappen antes da relargada, o próprio Verstappen veio a público e disse que não foi culpa da manobra do Piastri. Ele simplesmente quis acelerar, mas o carro já estava muito difícil, muito complicado, e aí ele rodou. Mas ele ressalta que o Piastri pegou o Verstappen de surpresa com os pneus frios. Olha... É interessante que antes da relargada o Piastri esquentou os pneus e o Verstappen não. Aí depois o Piastri, meteu o pé e foi embora. E logo na sequência, já na próxima curva, aí foi onde o Verstappen acabou rodando. E agora uma outra entrevista, Verstappen diz que a punição de 10 segundos para o Piastri por ter freado na frente do Verstappen durante o safety car foi muito severa. Mas o Verstappen tem um argumento. Vamos entender isso aqui. Verstappen diz que situações como aquela já aconteceu com ele algumas vezes. Mas dessa vez uma punição de 10 segundos é muita coisa. Mas infelizmente não é o Verstappen que faz as regras. Sempre muito direto e reto o Verstappen. E agora contextualizando vocês, o Verstappen se referiu indiretamente ao Russell, pois Russell também fez o mesmo com o Verstappen lá no GP do Canadá. Mas a situação foi bem diferente. Primeiro que as luzes do safety car estavam acesas e o Russell reduziu muito menos, freou muito menos que o Piastri. O Russell estava a 130 por hora, 140 e reduziu para 80 por hora. E aí Verstappen, olha só, ultrapassou o Russell. No caso do Piastri, as luzes do safety car já estavam apagadas, simbolizando que o safety car sairia da pista naquela volta. E quando as luzes do safety car apaga, o piloto, primeiro colocado, que está puxando a fila, não pode fazer nenhuma manobra errática, manobra muito brusca, algo perigoso. Porque a qualquer momento ele pode acelerar e começar a relargada. E o que o Piastri fez? Assim que as luzes do safety car se apagaram, o Piastri acelerou bastante, até mais de 200 por hora, e meteu o pé no freio para 80 km por hora. E o Verstappen quase bateu nele. E essa é uma regra muito explícita no regulamento desportivo. E que além dos 10 segundos que o Piastri recebeu, ele tomou 2 pontos em sua licença. Ou seja, foi pesado. E assim, eu respondo para vocês, aliás, eu não, né? Os próprios pilotos. E eu noticio para vocês, sempre com fontes verificadas e não com achismo. Eu falo isso porque muitos me perguntaram no vídeo resumo da corrida, mas eu falei, não, vou esperar um pouquinho a posição dos pilotos e aí eu falo de forma assertiva para vocês, que eu não gosto de achismo, rumor nem especulação aqui. Então dessa forma, podemos ver que a situação do Piastri foi bem diferente da do Russell, a intensidade também foi bem diferente, a periculosidade também do Piastri foi muito mais perigosa do que do Russell também. Aqui estava chovendo com muito spray, então o Verstappen quase não enxerga o Piastri na sua frente, com o carro praticamente parado ali a 50 por hora. E a condição do safety car também era diferente. E a regra, regulamento desportivo, é muito explícito nesse quesito. Próximo capítulo, Verstappen falando que as atualizações que a Red Bull trouxe para o carro dele na Grã-Bretanha não são suficientes para alcançar a McLaren. Lembremos que Verstappen terminou na 5ª colocação, tudo bem que ele rodou, aí naquela rodada ele perdeu uns 10 ou 15 segundos, mas mesmo assim podemos ver que ele não tinha nenhuma condição de colocar um ritmo tão forte quanto as McLarens. Verstappen, depois que foi ultrapassado pelas duas McLarens, estava facilmente meio segundo mais lento por volta. O próprio Piastri, quando ultrapassou o Verstappen nas primeiras voltas, logo
após a ultrapassagem, Piastri já abriu 2 segundos. A diferença era absurda. As condições também eram escorregadias, né? Mas o Verstappen fala sobre isso. Vamos ver. Verstappen comenta que a previsão do tempo mudou bastante. Veio mais chuva do que eles esperavam. E a Red Bull tinha ajustado o carro para uma corrida em pista seca. Mas a condição de toda a corrida praticamente foi de pista molhada. E isso eu já havia comentado com vocês lá na transmissão ao vivo, que a Red Bull tinha pouca asa. O carro estava muito rápido nas retas, então sofreria em condições molhadas. E por causa disso, Verstappen não conseguiu acompanhar o ritmo. E também o fato de ter pouca asa, pouco downforce, também contribuiu para a rodada que ele sofreu. Com essa asa, infelizmente, é assim que acontece. A asa traseira, obviamente, tornou tudo mais difícil para nós, mas mesmo com um pouco mais de asa, não teríamos conseguido brigar com a McLaren. O que eu conseguiria fazer com uma corrida seca? Não tenho a menor ideia. Provavelmente as coisas teriam sido um pouco melhores, mas se você parar para analisar o ritmo da McLaren, teria sido extremamente difícil vencê-la. E depois o conselheiro da Red Bull entrou na entrevista e disse: a Red Bull já está preparando novas peças que estão já em desenvolvimento, mas mesmo assim eles acham que não vai ser o suficiente para alcançar o ritmo da McLaren. E confessou que a pole que Verstappen fez foi uma combinação das qualidades do Verstappen com uma configuração muito arriscada. E funcionou, mas na corrida não funcionou. O efeito foi reverso, por causa das condições. E sobre a qualificação do Verstappen, eu vou lançar um vídeo curto com uma curiosidade bem legal. Amanhã eu lanço. Aguardem. Agora uma entrevista do chefe da Red Bull falando diretamente sobre a punição do Piastri, comparando com o Russell, e um dado técnico sobre a corrida do Verstappen que foi bem legal, vem comigo. Horner diz que não ficou surpreso quando visualizou a penalização do Piastri. O que surpreendeu ele foi o fato do Russell não ter sido punido naquela ocasião. Embora as situações foram diferentes, pelo menos 5 segundinhos Russell deveria ter pegado ali. E aí já entra uma questão de opinião. E aqui podemos levantar esse debate saudável. Por exemplo, o Piastri realmente foi mais agressivo na sua manobra e a condição era mais perigosa. Então 10 segundos de penalização e 2 pontos na superlicença, o que é bastante pesado. É como se a FIA entendesse que ele cometeu uma infração gravíssima. Já o caso do Russell, ele poderia ter pego pelo menos 5 segundos e nenhum ponto na sua superlicença, o equivalente a uma infração grave ou leve. Entenderam a minha analogia? O que não poderia é deixar o Russell sem penalização, visto que ele fez de propósito. Mas deixando isso de lado agora, o chefe do Max Verstappen fala sobre o ritmo do Max quando a pista estava secando nas voltas finais. Lembremos que Max, depois que rodou, ele foi para a 11ª colocação e conseguiu terminar a corrida ainda em 5º lugar. Uma boa recuperação. E de fato, as suas últimas voltas foram muito boas. Quando a pista estava secando, ele estava constantemente, ele era o mais rápido de todos, exceto as duas McLarens, é claro. Ou seja, se Max não tivesse rodado, facilmente ele teria chegado em 3º lugar. E o chefe comenta sobre a recuperação incrível do Max Verstappen. Ele era um dos carros mais rápidos na pista com pneus slicks. Portanto, o baixo downforce foi uma aposta na qualificação e valeu a pena, mas infelizmente na corrida foram pegos de surpresa com muita chuva. E ele exemplifica que a configuração de asa traseira do Max Verstappen era a mesma de Monza, onde Max andou muito bem em Monza. E realmente, reparem quão pequena estava a asa traseira, muito baixa. Visivelmente da McLaren estava muito mais alta. Aqui foi o erro da Red Bull. Vamos para o Hamilton nesse capítulo, meus amigos. A novela dele com a Ferrari continua, mesmo após um bom resultado, uma 4ª colocação. Tudo bem que ele perdeu para uma Sauber, mas 4º lugar também faz bons pontos. E o Hamilton fez uma grande corrida, com lindas ultrapassagens que eu já resumi no vídeo do resumo da corrida. Na sua entrevista, Hamilton começou elogiando o carro estava bem equilibrado, ele também se sentiu mais confortável, embora a configuração do carro não tenha ficado boa nas condições de pista molhada, pois não tinha estabilidade e nas curvas o carro não conseguia ficar estável. Nas curvas lentas era muito difícil de virar e era difícil de encontrar equilíbrio também. E após uma corrida como esta da Grã-Bretanha, dá para obter muitas indicações do que fazer e do que não fazer para o carro do próximo ano. E essa foi a crítica assertiva, certeira do Hamilton para o projeto do próximo carro. Hamilton foi falar para a equipe o que ele não quer para o próximo carro, porque o que a Ferrari tem atualmente dificulta muito e é ruim nas condições de pista molhada. Tudo bem que a corrida foi difícil para todos, mas para a Ferrari foi mais difícil ainda. Crítica do piloto que terminou em 4º lugar e fez ultrapassagens muito boas. Ou seja, pessoal, 4º lugar para o Hamilton não é o suficiente. Talvez nem um 3º lugar para ele não seria o suficiente. Ele é 7 vezes campeão mundial e foi para a Ferrari com uma grande promessa que o carro seria muito bom, seria uma das melhores equipes. Afinal de contas, a Ferrari brigou pelo campeonato
campeonato mundial no ano passado. E este ano tá na segunda colocação, tá brigando pela segunda colocação e tem a metade dos pontos da McLaren. É muita distância. E aqui nós vemos um Hamilton muito preocupado, muito mesmo, com o desenvolvimento da equipe para o ano que vem, pois ele estará na Ferrari em 2026, que vai ser um ano decisivo. Desta década, 2026 vai ser o ano mais decisivo para a Fórmula 1, e ele está muito preocupado com isso. E enquanto Hamilton diz que vai conversar com a equipe, falar com os engenheiros, o chefe da equipe, Fred Vasseur, diz que vai conversar com o Hamilton. O chefe disse que o seu piloto pode ter exagerado um pouco nas reclamações do carro, vai vendo. E que às vezes o Hamilton fala demais. Pois nem sempre é verdade que o Hamilton fala sobre o carro. É difícil ter um carro consistente, e é nesse ponto que a McLaren é a melhor do momento, disse Frederic Vasseur. E continua que, se observar, todos são competitivos, mas depois de algumas voltas é difícil manter o ritmo, e aí as dificuldades aparecem. Mas ainda preciso conversar com o Hamilton, finalizou o chefe da Ferrari. Vai se criando um clima terrível, meus amigos. Talvez o Hamilton queria estar na McLaren, né, que tem um carro muito bom. Eu tô brincando, mas é um assunto que gera muito debate, e o Hamilton tá realmente se impondo sobre o desenvolvimento do carro. E o GP da Grã-Bretanha nos revelou duas faces da Ferrari. Enquanto um piloto brigava com um carro, mas conseguia mantê-lo na pista e até disputar um pódio, o outro piloto se lamentava demais. Coitado do Leclerc. Só para exemplificar um pouco da frustração do Leclerc, no nosso grupo dos membros do WhatsApp, inclusive se você não é membro ainda, participe, clique no botão Seja Membro aqui embaixo e você poderá fazer parte da nossa comunidade, concorrer a prêmios exclusivos à Fórmula 1 e ter acesso antecipado ou exclusivo aos nossos documentários. Rolou esse meme aqui muito famoso, que assim é o circuito de Silverstone, mas para o Leclerc ele foi assim, passava reto nas curvas, rodava aqui, rodava ali, e essa imagem nunca foi tão verdadeira. Olha o Leclerc aí cortando a grama. Pois é, não estava fácil para ele a corrida. E aqui é só um exemplo, Leclerc cortou grama várias vezes durante a corrida. Tanto que o resultado final dele, pessoal, foi penúltimo colocado. Dos 15 pilotos que terminaram a corrida, Leclerc simplesmente ficou em penúltimo. Muito porque ele arriscou no começo da corrida, colocou pneu slick, aí teve complicações, enfim. Assistam o nosso resumo para entender melhor. Vamos para a entrevista do Leclerc. Enquanto o Hamilton fala tanto de configuração do carro, ajustes, o Leclerc vai na contramão. Quase sempre o Leclerc contrapõe o Hamilton. Ele disse que ele realmente não consegue acreditar que a configuração do carro faria muita diferença nessas condições. Tem que analisar isso. E antes mesmo de ir para Spa, na Bélgica, próxima corrida daqui 2 semanas, ele tem que entender o que aconteceu na corrida na Grã-Bretanha, que foi uma das corridas mais difíceis da carreira dele, porque ao invés de correr, ganhar posições, ele simplesmente estava lutando para deixar o carro na pista. Então ele não sabe explicar o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, tem que analisar os dados para entender o que aconteceu. Que situação, hein, pessoal? E para finalizar, Bortoleto assume a culpa pelo abandono na Grã-Bretanha. Segundo ele, esse tipo de corrida às vezes exige que você arrisque, ou não. Ele decidiu colocar pneus médios bem cedo. Bem cedo mesmo, tá, pessoal? Antes mesmo da corrida começar, como eu mostrei para vocês no resumo detalhado. Porque ele viu que a pista estava secando, só não sabia o quão rápido a pista secaria. E não secou tão rápido quanto ele imaginou, mas foi uma decisão dele. Ele disse à equipe que queria parar e colocar pneus médios, e assim o fez. Ele foi otimista demais, acelerou muito com os pneus médios e o carro balançou, mas estava difícil para todo mundo, não só para ele. Foi aí que ele errou. Acabei com a minha corrida muito cedo, mas estou feliz pelo Nico. Mas e se eu falar para vocês que não foi bem assim que aconteceu na corrida não? Meus amigos, aqui no vídeo resumo eu transcrevi toda a conversa com o seu engenheiro até o Bortoleto entrar e trocar os pneus. Assista lá, que tá bem interessante. E assim finalizamos esse vídeo de notícias relevantes para vocês dessa segunda-feira, dia 7. Sempre com fatos importantes e fontes verificadas. E se você valoriza esse tipo de trabalho, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Te espero amanhã. Um abraço.